Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai responder a dúvida do Wagner, que perguntou se a gente pode jogar o Prime em qualquer temperatura. A priori, sim, mas existem alguns detalhes que vocês têm que se atentar nisso aí. Se você estiver fazendo o Prime com uma quantidade, um volume muito pequeno de Prime e o seu lote de cerveja é grande, você pode jogar em qualquer temperatura que não vai ter problema com relação às leveduras. Não vai correr o risco de você afetar a saúde das leveduras por uma variação térmica. Então, por exemplo, se você vai colocar ali 300 ml até meio litro de Prime num lote de 20 litros, sem problema nenhum. Agora, se o seu lote é de 5 litros, tá que o seu volume de Prime já vai ser bem menor. Mas, se você fizer um volume grande, ou seja, um prime mais diluído, além de você alterar as características da cerveja, diluindo mais essa cerveja, você corre o risco de afetar suas leveduras. Então você precisa cuidar desse ponto da temperatura se o seu volume for pequeno. No geral, o que eu indico para evitar esse tipo de problema é que você faça um volume pequeno de priming e então você coloque isso na tua cerveja em qualquer temperatura sem problema nenhum. No entanto, um volume pequeno de Prime pode ocorrer em outro problema. Se você fizer um volume pequeníssimo de Prime, mas muito pequeno, com uma quantidade muito grande de açúcar, você pode criar uma solução supersaturada. E o que é uma solução supersaturada? É uma solução em que ela está em um equilíbrio muito delicado e que qualquer alteração, seja de movimento, seja de temperatura, pode fazer com que essa solução se desfaça e então crie corpo de fundo. Isso é lá do ensino médio, vocês devem lembrar, coisa de química básica, questão de diluição. Porque quando a gente sobe a temperatura, o açúcar ele fica muito mais solúvel na água. Então você consegue dissolver mais açúcar em água quente do que em água fria. Logo, se você fizer uma solução que passe do limite de saturação, quando você colocar na sua cerveja gelada, pode ocorrer uma rápida mudança de temperatura e então precipitar esse açúcar na forma cristalizada. No entanto, isso também não é de se dizer assim, nossa, que preocupante, porque isso seria um evento muito raro de acontecer. Precisaria que a hora que você colocasse fosse um choque térmico tão brusco e tão rápido que fizesse isso na hora, não desse tempo de, por exemplo, aquela solução se dispersar pelo líquido e diminuir a concentração. Então é uma coisa muito rara, mas você também pode evitar isso. É muito raro de acontecer, mas pode acontecer. Então você deve cuidar desse ponto. O que eu diria para vocês? Normalmente, você colocando ali a mesma proporção de água e açúcar, né, um pouquinho mais até, não vai ter problema. O que eu recomendaria para vocês fazerem? Se você vai utilizar 100 gramas de açúcar para fazer o seu prime, coloque 200 ml de água. Pronto, resolveu o teu problema, fica um volume pequeno, é um volume tranquilo de trabalhar, que não vai afetar com questão de temperatura a sua levedura, mas também não vai ser um volume ali que vai te causar problema de porventura acontecer essa cristalização ali, beleza? Então assim, seguindo essa regrinha prática, zero BO. A cerveja varia muita coisa, né? Ela tem muita variação e raramente a gente consegue aplicar uma regra certinha. Mas essa regrinha de você fazer com o dobro de volume de água, né? O dobro de peso de água, porque a densidade da água é um, logo o dobro de peso de água é o mesmo dobro de volume do que de açúcar que você colocou. Não vai te dar problema, beleza? Então, espero ter respondido a dúvida aí para você, Fagner, e espero que esse vídeo ajude outras pessoas também. Até mais.